Glória a Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus, a todos os irmãos e irmãs inscritos neste canal e a todos os que irão se inscrever, a todo aquele que ouve, a todo aquele que vai ver este vídeo e a todos, a todo o Brasil, todo brasileiro, todo homem, toda mulher, todo jovem, receba. Seja abençoado na mesma medida, da mesma forma, com a graça e a paz de Cristo Jesus. Aos inscritos no canal, meus parabéns. Deus continue te abençoando grandemente para a glória de Deus Pai. Amém? Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Van e hoje eu quero dar continuidade a esse estudo abençoado. Hoje o tema é polêmico, é importante. Eu quero que você não desligue o celular. Eu quero que você, quando iniciar este vídeo, você vá até o final. Nós vamos fazer aqui uma sequência, uma série de estudos sobre o Apocalipse, a aflição, a grande tribulação. Estamos estudando o Apocalipse, mas hoje nós vamos focar a partir desse estudo. Por isso que eu digo a você, não perca, vá até o amém final, até o agradecimento, até o dizer assim, se inscreva no canal, né? Então vá até o final, porque você vai ver coisas aqui, ouvir versículos, textos, contextos, né? Que você vai dizer assim, poxa, pastor Van, verdadeiramente eu nunca ouvi isso em uma escolinha dominical, nem sabatinas e nem sabatinais, perdão, e nem no salão do reino, certo? Então, mas nós vamos ver aqui com cuidado, com muito prazer, né? Eu vou passar esse estudo para você. Como eu digo, eu não tenho doutorado. Eu fiz bacharelado, mas eu não tenho doutorado em escatologia, em doutologia, teologia, certo? Mas não depende de diploma, não depende de seminários ou os melhores, não depende do seu esforço para pesquisar, para estudar, para se deleitar, para se aprimorar, para passar horas e horas como eu passo. Eu passo quase 6, 7 horas examinando, estudando, escavacando, pedindo a Deus, né? Comprando bons livros, indo no Google e outras pesquisas na Bíblia. E assim a gente vai juntando e vai vendo aonde está o caminho da verdade. E na maneira do possível, na melhor visão que eu tiver, né, da Escritura, eu procuro passar, né, o estudo. Amém? Assim seja. Não é chegar assim e dizer, como eu disse, Jesus já veio, a grande tribulação já houve. Prove, pastor. Eu quero textos, eu quero prova bíblica e, se possível, prova histórica, para a gente poder ficar alicerçado, né? Para a gente poder ficar, ter base bíblica para provar aquilo que você fala, que eu falo no canal. Amém? Então, agradecer a todos os inscritos, quase 300, vamos chegar aos 300 inscritos no canal. Eu peço a você, né, que tem me ajudado, continue enviando, compartilhando, você tem toda a liberdade de compartilhar meus vídeos. E vamos caminhar, vamos batalhar aqui agora, conto com a sua atenção, a partir de agora, atenção, amém? Mente cativa agora aqui com a Bíblia, leia os textos. Esse texto aqui eu estou usando a versão Almeida Corrigida Fiel, né? Porque fica melhor, né? Tem muitos doutorados aí, muitos doutores de escatologia, de teologia, que falam muitos termos técnicos, que usam uma Bíblia que nem ele mesmo entende. Então vamos usar uma Bíblia bem popular, né? Esta é popular, esta versão Almeida Corrigida Fiel, ela é bem popular, fácil de entendimento. E o que complicar aqui, eu vou para o grego. Aí o texto, né, o termo, a palavra no grego é que ela vai diferenciar e trazer
a resposta daquilo que vamos precisar. O demais, tudo normal dentro do texto, ok? Então vamos lá, o texto é esse aí. Por que eu estou usando Apocalipse 3, 10? Por causa desta palavra aqui, ó, no mundo todo. Mas vamos ler o texto para a gente ter uma ideia do que nós vamos estudar. Amém? A partir de agora, então, eu conto com a tua atenção, em nome de Jesus. Vamos lá? Que diz assim, Apocalipse 3, versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, ou sobre a terra. Então, hoje, a partir de hoje, nós vamos entrar exclusivamente sobre esta partezinha aqui que está aqui, ó, que há de vir da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, né? Por quê? Porque alguns irmãos questionam, há um debate dentro de seminários, dentro dos doutores, dos teólogos, que até mesmo eles divergem um do outro. Neste ponto aqui, todo mundo, ou seja, primeiro eles dizem que vai haver uma grande tribulação, né? Eles concordam. Segundo, é que se for no mundo todo, será no mundo todo ou ali nas proximidade de Israel e Jerusalém. Aí eles divergem. Bom, eu vou dizer a minha visão, aquilo que a Bíblia me diz, que a Bíblia fala, o texto fala, tanto no português quanto no grego, no original. Então, quando está ali, ó, a tentação, a aflição que há de vir sobre todo mundo, ou no mundo todo, certo? Então, meu irmão, minha irmã, a grande tribulação que houve no ano 70, já vou adiantando para você, que houve, não virá, não teremos uma grande tribulação, teremos tribulações, não a grande tribulação profetizada por Cristo em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo de número 21. Esta foi única e exclusiva, certo? Especificamente para Israel. Foi para o povo judeu. Então, a grande tribulação, ela teve duas finalidades principais. A primeira foi provar o povo de Deus, provar Israel, provar os judeus, só os escolhidos que foram provados. O próprio texto fala sobre isso aí, ó. Lá aqui no finalzinho, para tentar os que habitam sobre a terra, ou para provar. Tentar aqui é provar, já eu falo sobre isso. Eu tenho vídeos aí, fala sobre isso, muito bom. Depois você vai lá e pesquisa para você ter um entendimento, assista para você ter um acompanhamento e entender melhor o que eu vou falar neste vídeo, certo? Então, a grande tribulação teve, porque ela está no pretérito, no passado, aconteceu no ano 70. A grande tribulação teve duas principais finalidades. A primeira foi provar o povo de Deus, provar os escolhidos. E a segunda foi trazer juízo sobre Israel e as demais nações. Então, trazer juízo sobre Israel e as demais nações circunvizinhas, né, do primeiro século, da primeira era cristã. Beleza? Ok? Então, e aqui o texto diz aqui, eu também te guardarei da hora. Eu já falei sobre isso, mas é necessário que eu fale também neste vídeo por causa do entendimento, para que você tenha um desenrolar no entendimento melhor. Então ele diz, da hora da provação sobre o mundo inteiro, ou sobre todo mundo. Então, da hora ou na hora,
o mundo inteiro. Então, algumas versões, antes de entrar na questão, algumas versões sobre Apocalipse 3:10, sobre esta passagem, o tempo, né, o tempo ou da hora sobre o mundo inteiro. Eu peguei aqui algumas versões, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versões, para a gente comparar como é que estas versões, as traduções, como foi traduzida Apocalipse 3:10 sobre o mundo inteiro. Então eu peguei aqui a linguagem de hoje, né? Eu fui lá, pesquisei, na linguagem de hoje está escrito assim: o tempo que virá sobre o mundo inteiro. Então, da hora, quando tem da hora aqui, fala o tempo, perfeito a tradução, o tempo, porque da hora foi um tempo determinado, um tempo exclusivo, um tempo que caracterizou a tribulação. Então, a linguagem de hoje traduziu: o tempo que virá sobre o mundo inteiro. A NVI, Nova Versão Internacional, diz: a hora da provação que está para vir sobre o mundo todo. A hora da provação que está para vir sobre o mundo todo. A Almeida, a ARC, certo? Diz: a hora da tentação que há de vir, que virá, a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, certo? ARC. A KJA, King James atualizada, traduziu assim: da hora da tentação que virá sobre o mundo todo. Sempre o mundo todo, o mundo inteiro, certo? A Bíblia Viva diz: o tempo do grande sofrimento. Beleza, a tradução. Muito boa essa tradução. Ela se aproximou muito do original. O tempo do grande sofrimento e tentação que virá sobre o mundo. Agora, preste atenção nessa tradução aqui. É muito criticada, né? É muito escanteada e até mesmo mal falada. É a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Eles traduziram assim: na hora da provação que virá sobre toda a terra habitada, né? Na hora da provação que virá sobre toda a terra habitada. Se eu fosse traduzir hoje, eu colocaria o início da Bíblia Viva e o final da tradução Testemunha de Jeová, e ficaria assim: o tempo do grande sofrimento que virá sobre toda a terra habitada. Perfeita tradução. Aqui está perfeito. Vou repetir para você. A Bíblia Viva, o começo da Bíblia Viva e o final das Testemunhas de Jeová. É uma tradução perfeita, que seria assim: o tempo do grande sofrimento, que é a hora. A hora é um tempo. E fala do sofrimento. Esse termo, a hora, fala de sofrimento. O tempo do grande sofrimento, aí entra agora a tradução Testemunho de Jeová, que virá sobre toda a terra habitada. Beleza? Tranquilo? Bom, então, da hora aqui, da hora, João usa um substantivo feminino, rura, da hora, para dizer uma época ou um período cheio de acontecimentos. Da hora que há de vir sobre todo mundo, seria um período cheios, né, repletos, cheios de acontecimentos. Sucessivamente seria os acontecimentos, ou seguidos, um após o outro, sem intervalos. Foi o que aconteceu na grande tribulação. Então, por exemplo, aqui, veja como é da hora. Olha esse período, você vai ver este período, 1 João, que está aqui, capítulo 2, e o versículo de número 18, que diz: filhinhos, acompanha aqui por favor, é já a última hora. Olha só, é
já ou é chegada a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha que João estava falando isso há quase 2000 anos. Aliás, há mais de 2000 anos, no ano 69, é quase 2000 anos. Ano 69 e no início do ano 70, quando deu origem, no ano 68, da primeira era cristã, do primeiro século, quando originou a grande tribulação, né, pelo exército romano e os seus aliados. Então, João diz aqui aos irmãos contemporâneos da sua época, filhinhos, lá em cima, aqui, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes, eles ouviram, eles sabiam, eles estavam esperando isso, eles há 2000 anos atrás, no ano 69, eles já estavam esperando o anticristo aparecer, se manifestar, que não é um bicho de 7 cabeças, que não foi um monstro, que não foi um dragão soltando fogo, que não foi um chip, que não foi Pelé, que não foi o presidente dos Estados Unidos, nem da China, não foi Putin, não foi Lula, não foi nenhum outro esse presidente, não foi a besta fera. Foi o Império Romano, um general do Império Romano que foi considerado na linguagem judaica como o anticristo. Foi ele que deu início à devastação, né, dos judeus de Israel, e ele aprovou a queda do templo em 70. Então o anticristo foi um homem, foi um ser. João diz, né, o número dele é 666 e é número de homem. Este número identificava ele a um homem, nome de homem. Então eles sabiam, veja, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem, olha, eles sabiam que vinham, né? Então esse texto é pretérito. Não se pode usar esse texto para nós. Isto aí é um meio, né? É um artifício que os pastores, os doutores usam para querer dizer que a grande tribulação virá. Então, quando você diz para os seus rebanhos, né, ou para o seu rebanho, filhinhos, é já a última hora, você está sendo, você está adulterando o texto, tirando o texto do passado e trazendo para um futuro. Isto não pode acontecer. Você não pode fazer isso, doutor. Você não pode adulterar a Bíblia. Esse texto está no pretérito. Filhinhos, é já a última hora. João estava falando para os irmãos da Ásia Menor e não para nós. É bom saber disso, né? Porque falar a verdade, né? Não custa nada. Então, e você também se alivia com isso. Você se sente aliviado, e graças a Deus. Não porque nós não vamos passar nós vamos ter as nossas tribulações, mas não esta aqui. Então, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos se têm feito. Já havia os anticristos lá. Já estava lá. Só faltava ele assumir o posto. Só faltava esse cidadão, essa autoridade, entrar em ação, tomar posse do seu poder maligno. Ok? Então isto aconteceu em 70. Muito bem. Então era a última hora. Rura, está aqui. Apocalipse 14. Também sobre hora, Apocalipse 14, e o versículo de número 7, que diz, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Olha só, é vinda a hora, rura, ok? Então, a hora é vinda a hora do seu juízo. Já estava prestes, acontecendo. Eles já estavam no início, no princípio ali, né, da invasão romana, né, o exército romano já estava às portas de Jerusalém.
para invadir, para saquear, para devastar, né, a cidade e a derrubada do templo. E matar mais de 1.200.000 judeus. Então, a grande tribulação aqui já estava às portas, ok? Então, Hura, Hura, o tempo, a hora, o momento, ou simplesmente o tempo, aqui ó, porque é vinda a hora do seu juízo. Então, Apocalipse, voltando para capítulo 3, e o versículo 10, quando diz: como guardaste a palavra da minha paz, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Da hora. Então, é Hura, o tempo, a hora, o momento, ou simplesmente, né, o tempo da provação, o tempo da aflição. Esta hora aqui, hora é o tempo, significa tempo, um período curto, tempo de sofrimento, tempo de provação, tempo de aflição, ou simplesmente o tempo da grande tribulação que ocorreu em 70. Então, o termo grego é ektes ruras, tu peirasmo, né? Perasmos. Então, João usa aqui, para Hura. João usa um substantivo masculino, peirasmo. Já falei sobre isso, mas eu quero trazer para você, né, dar continuidade. Cada vez mais que se fala, mais se aprende, mais se guarda, mais cresce, mais amadurece, mais você aprimora o seu conhecimento. Então, peirasmo aqui, quando ele fala, né, a Hura, tu peirasmo, João usa para provação ou tentação ou aflição aqui, um substantivo masculino, peirasmos, um ato de pôr à prova, um teste, um profundo e amplo exame, mediante a adversidade e a aflição, com o propósito de estimular e provar a fé e confiança que seu povo, os judeus, nele depositava, no Yahvé ou Jeová. Então Deus colocou o povo dele, os eleitos, à prova aqui na grande tribulação. E ao mesmo tempo, esta grande tribulação também serviu de juízo, ok? Muito bem. Então, peirasmos, no Apocalipse 3:10, por a prova, ou a tentação, está ali. Foi Deus provando em 70, foi Deus provando o seu povo na adversidade, na aflição e sofrimento, ou, resumindo, na grande tribulação. Deus provou o seu povo na grande tribulação. E Deus fez juízo a Israel, aos judeus, na grande tribulação. Daniel 12, olha só, Daniel, aqui, deixa eu botar aqui em Daniel. Olha como estava profetizado esta grande tribulação. Naquele tempo se levantou Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, um tempo, Hura, um tempo, né, uma hora de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Aquele que perseverar será salvo. Só perseveraram os escolhidos, os eleitos de Deus. O resto, tudo juízo. Ok? Então, Mateus 24, 21, o tempo estava profetizado. Daniel profetizou aqui esta grande aflição, este grande sofrimento, esta grande tribulação que ocorreu em 70 aos judeus, a Israel. Também Mateus, aqui Mateus, capítulo de número 24, versículo 21, Mateus 24, 21, que diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de haver. Então essa foi única,
foi exclusiva. Esta aconteceu em 70, nunca houve e nunca mais haverá. Então, o que ocorreu aqui, esta grande tribulação, nem se preocupe. O que é pregado nas escolinhas sabatinais, nas escolinhas dominicais e no Salão do Reino é uma acrescentação. Os professores das escolinhas dominicais, eles estão adulterando o tempo, tirando lá do passado e trazendo para o futuro. Uma coisa que já ocorreu, que já aconteceu, né? Que já houve a sua finalidade, que agora é um fator histórico, né? Os professores, os doutores, os teólogos de escolinha dominicais, sabatinais e Salão do Reino estão adulterando o tempo. Eles estão transformando o tempo como eles querem, tirando coisa do passado e trazendo para o futuro. Jesus disse, nunca houve e nunca haverá. E lembre-se que o maior sinal da grande tribulação foi a queda do templo. Eu continuo dizendo, se o templo de Jerusalém tiver de pé, não houve a grande tribulação ainda. Ainda vai haver a grande tribulação e a volta do Filho do Homem. Mas se o templo de Jerusalém caiu em 70, houve a grande tribulação e o Filho do Homem veio, porque uma coisa está ligada à outra. E aí eu deixo para você, pesquise na história sobre o templo de Jerusalém. Se ainda estiver de pé, eu estou errado. Se o templo caiu, os doutores da lei estão errados. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então ele diz, porque haverá então grande aflição. Jesus estava profetizando, estava no ano 30, 31 ou 32 para o ano 70. Por causa lá do começo desse versículo, quando ele diz, não ficará aqui pedra sobre pedra. Ele estava falando da grande tribulação e a queda do templo como sinal, certo? Marcos 13, também podemos encontrar aqui essa expressão sobre grande tribulação. Marcos 13, versículo 14 ao 20. O 14 diz, ora, quando vós vides a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel, capítulo 12, o profeta, estando onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando você vê aqui, ó, quem lê entenda está entre colchetes, isto aqui foi uma acrescentação de quem copiou, quem pegou esta cópia e copiou isso aqui, certo? Isso aqui não consta no original, mas não muda a veracidade. Isso aqui é apenas para chamar a atenção de quem vai ler isso aqui. Quem lê entenda o que Daniel escreveu e compreenda, aceita, porque vai acontecer para eles lá no ano, a chegada, certo? A aproximação do ano 70, que já estava profetizado por Daniel. Aí o versículo de número 15 diz, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. 16. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes. Até o 20. 17. Mas ai das grávidas das que criarem naqueles dias. 18. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição, haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. Então estava profetizado isto aqui para o ano 70. Eles estavam aguardando, eles estavam esperando, ok? Porque Jesus falou sobre isto, não passará esta geração sem que tudo isto não aconteça. Então a geração geneade, contemporânea, a geração deles e não a nossa, ok? Então quando você lê o contexto de Marcos 24, Mateus 13 e Lucas 21, você já vai, você não precisa ninguém interpretar nada para você. Você mesmo vai perceber que o próprio contexto está falando de uma linguagem judaica, de judeu para judeu. O próprio contexto está falando de costumes judaicos, da religião judaica, do povo judeu e nada mais, nada para nós, nada para gentio, tudo para eles, ok? Então, Lucas capítulo 21, ainda tem mais uma também sobre a grande tribulação.
Deixa eu botar aqui Lucas, capítulo 21, e o versículo, a partir do versículo 19, que diz, preste atenção na linguagem aqui, olha como foi para o tempo dele, lá, para a geração dos judeus, a geração de Pedro, de Paulo, de João, geração de Jesus. Na vossa paciência, possuir as vossas almas. Aí o 20, mas, olha só, mas quando virdes quem? Jerusalém. Eu não vou falar nada, você que vai entender. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, romanos e aliados, as nações vizinhas, que passaram também as nações passaram pelo juízo de Deus, foram também afetadas, né, por essa grande tribulação em 70. Então, quando virdes Jerusalém, olhe para Jerusalém. Aí eu pergunto, quando esta tribulação chegar aqui no Brasil e no mundo, aí nós, os cristãos evangélicos, vão olhar para Jerusalém. Não dá. Mas quando vir de Jerusalém, o sinal seria Jerusalém. O princípio de dores, olhe para Jerusalém. A grande tribulação, olhe para Jerusalém. Quando vir de Jerusalém, quem é que vai ser cercada? Jerusalém. Roma invadiu quem? Jerusalém. Porventura você está bem pertinho de Jerusalém para olhar para Jerusalém quando isto estiver acontecendo? Então isto já é mais um sinal, foi mais um sinal, mais uma prova de que ocorreu em 70. Quando vir de Jerusalém cercada de exército, saber então que é chegada a sua desolação. Jerusalém, desolação, grande tribulação para Jerusalém, judeus. 21. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Todas as coisas teriam que se cumprir em Jerusalém, judeus. Mas, 23. Ai das grávidas que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Grande aperto na terra. Vou já falar sobre isso. Pastor, olha aí. Não é na terra? Não é sobre o mundo? Aguenta aí. 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até os tempos dos gentios, até o tempo dos gentios se completem. Amém? Então, então perceba que, né, a hora, o momento, né, a grande aflição é peirasmo, aqui, capítulo 3, vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 3, que nós vamos falar sobre o mundo todo, já, e o versículo 10, quando ele diz, né, a hora da tentação, a hora da aflição, que vai provar, provou o mundo, provou os escolhidos, e fez juízo sobre Israel e as demais nações no ano 70. Bom, então, o povo de Deus, ou os escolhidos, seria provado no período da grande tribulação. Mateus 24, o povo de Deus, Mateus capítulo 24, deixa eu pegar aqui. Então, o povo de Deus, certo? Ou os escolhidos, eles seriam provados no período da grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo de número 22, que diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, preste bem atenção nesse versículo aí, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ou seja, haverá salvação. Salvar aqui não é para a vida eterna, não. É salvar ou na grande tribulação, no sofrimento, na aflição, na dor, na devastação. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, olha quem foi salvo na grande tribulação. Por causa dos escolhidos,
serão abreviados aqueles dias. Então os escolhidos passaram, né, uma parte do povo de Deus, dos eleitos, dos judeus, passaram, né, na grande tribulação e foram salvos da grande tribulação. Então ninguém seria salvo da grande tribulação, salvo na grande tribulação. Os escolhidos no ano 70 foram salvos na grande tribulação. Marcos 13, 19 e 20, aqui, Marcos 13, né, 19 e 20. Porque aqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. O 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. Então, Cristo, Deus, abreviou aqueles dias por causa dos eleitos, porque a aflição foi tanta, né? A dor, a angústia, o sofrimento foi tanto, que se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, nenhuma carne, olha só como foi cruel, né, a grande tribulação no ano 70. Então eles foram salvos por causa da misericórdia de Deus, que abreviou aqueles dias, porque Deus teve piedade, teve misericórdia dos seus escolhidos na grande tribulação. Lucas 21, 24, 20, né? Lucas 21, Lucas também fala sobre isso, certo? Lucas capítulo 21, Lucas capítulo de número 21, versículo de número 20, é um versículo muito lido também pelos religiosos evangélicos, Testemunhas de Jeová e Adventistas do sétimo dia, mas que não é explicado no seu contexto original, na sua linguagem original, que de certo ponto eles adulteram, eles falseiam, né? Eles aqui inventam, eles aumentam, acrescentam e diminuem para dar ênfase à sua doutrina, mas perceba a veracidade do texto quando é lido normalmente. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Agora o versículo 28. 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, Jesus falou aqui com os discípulos, né? Jesus diz, quando começarem a acontecer estas coisas, levantai, dai graças a Deus, olhai para os céus. Por quê? Porque a vossa redenção, né? Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, quando isto começou a acontecer, né, no meio da grande tribulação, naquele período da grande tribulação, né, logo após, você vai ver isso aqui, logo após esse período, esta rura da grande tribulação, o Filho do Homem veio para fazer juízo, né, para colocar o seu reino em prática totalmente, né, fazer a redenção do seu povo, tirar o povo deste mundo físico e transportá-lo para o reino espiritual, num corpo espiritual, ok? Então, louvado seja Deus. A pergunta, certo? Então, perceba que a grande tribulação teve seu epicentro, agora isso aqui é muito importante, a grande tribulação, esta grande tribulação aqui,
Aqui, ó, de Mateus, vamos aqui, Mateus 24, e o versículo 21, aqui, ó, porque haverá então grande aflição, que está lá no Apocalipse 3:10, né? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Então, a grande aflição, ou a grande tribulação, teve seu epicentro, né, em Jerusalém, com a queda de sua maior glória, né? Então, ou de seu maior orgulho, que foi o templo. O templo para os judeus era o maior orgulho. O templo para os judeus servia de sua maior glória, né? O seu maior valor. Mas na grande tribulação, né, o templo caiu em 70 DC. O maior orgulho dos judeus, a maior glória dos judeus, o maior valor, né, a maior coisas que eles tinham, como dizer assim, olha aqui o nosso orgulho, nosso valor, né, o nosso tesouro, era o templo de Jerusalém, que caiu em 70. Aí a pergunta é, pastor, quer dizer que os sofrimentos, ou a angústia, ou a aflição ficou só em Jerusalém? Foi uma pergunta que me fizeram, um irmão abençoado no canal. Ele disse assim, pastor Van, quer dizer então que esta grande aflição aqui, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá, né? Ou há de haver. Esta grande tribulação que o Senhor está dizendo aí, foi só para os judeus? Esta aflição, este sofrimento, esta grande tribulação, foi só para os judeus que aconteceu em 70? Ficou ali somente o epicentro, ali somente sobre Jerusalém e a queda do templo? Só ficou ali? Quer saber minha resposta? Eu tenho resposta aqui e vou provar para você o que eu vou dizer. Certo? Mas se você quiser saber, no próximo vídeo, no próximo estudo. Então eu convido você a não perder mais nenhum vídeo sobre a grande tribulação, que está aqui, ó, outra coisa aqui muito importante sobre esta grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Outra coisa, aqui, ó, lá no finalzinho aqui, ó, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Então, esta grande tribulação, esta aflição, a primeira pergunta seria, foi só para eles? E como o texto do Apocalipse 3 que diz para todo o mundo, ali ó, sobre o mundo todo ou sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Já aconteceu? Eu estou provando para você que pelo menos uma coisa a gente já tem certeza disso. A grande tribulação já aconteceu. Foi para os judeus ou foi para o mundo todo? E o que significa mundo aqui nesse contexto? Dá o like, participa aí, se inscreva no canal, me ajuda aí, vamos chegar aos 300, falta pouco, acho que faltam uns 20 agora. Me ajuda aí este canal crescer para a glória de Deus, crescendo para a glória de Deus. Se inscreva, dá o like aí e compartilha em nome de Jesus. Próximo estudo. Foi só para Israel a grande tribulação? E por que o texto do Apocalipse 3:10 diz que foi para o mundo todo? Não perca o próximo estudo.